Nós vamos ler até o versículo 10 do capítulo 11 do livro de Números. Você achou na Bíblia? Números capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. A palavra de Deus diz: Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amém. Vamos orar. Pai, estamos aqui de novo diante da Tua palavra, que tem muito a nos ensinar, tem muito conteúdo aqui do Senhor para os nossos corações. A Tua palavra pode mudar a nossa vida, se nós nos submetermos a ela, se nós a considerarmos como realmente palavra de Deus para o nosso coração. E o que queremos ouvir esta manhã é a palavra de Deus. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias e doutrinas humanas, mas sim a palavra que procede da Tua boca, aquela que pode nos alimentar, nos sustentar. E é essa que nós te pedimos. Fala conosco, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, que nem sempre é o que queremos ouvir, mas que, Pai, a Tua palavra fale profundamente a cada um de nós. E para isso eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço, eu clamo pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor, para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Faço esta oração com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é um texto que eu aprecio muito, porque ele traz aqui algumas verdades muito importantes para o nosso entendimento. É uma experiência de Israel. Israel, o povo de Deus, o povo chamado por Deus, o povo escolhido por Deus, que estava rumando para a terra que Deus tinha prometido entregar àquele povo. E esse episódio acontece pouco tempo depois do povo ter sido, de forma maravilhosa e milagrosa, liberto por Deus do Egito. Mas o texto é muito importante porque ele mostra como é a natureza humana, não é? Como é a natureza de cada um de nós, como a gente pensa, como a gente reage, não é? Como são as nossas reações diante da vida, porque nós não somos muito diferentes daquelas pessoas que viveram esta situação, que também eram povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus também, e temos reações muitas vezes parecidas com essas, não é? Porque pensa um pouco você comigo. Depois de ter sido o povo de forma maravilhosa, né, milagrosa, você leu a história bíblica, você viu quantos milagres foram feitos para que o povo pudesse sair do Egito. E mesmo depois de saindo do Egito, acontecem milagres também na caminhada. O mar se abre, o povo passa pelo meio do mar,
Faraó é engolido pelo mar, tudo aquilo a Bíblia narra, né? E chegam então ao deserto, onde vão cruzar para chegar à terra prometida. E depois de todas essas experiências com Deus, depois de passarem ali um ano de preparo no Sinai, depois de tudo aquilo que eles viveram naquela circunstância, eles começam a marchar pelo deserto em direção à terra que o Senhor tinha prometido entregar nas mãos deles, né? E o que esse texto diz é que bastaram apenas 3 dias de caminhada, esse é o contexto histórico, 3 dias de enfrentamento de deserto, para que tudo que Deus tinha feito fosse simplesmente esquecido, fosse deixado de lado, e uma grande murmuração se estabelecer no meio daquele povo. É o que diz o versículo 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ouviu, porque Deus não é surdo, amém? Deus ouve a nossa oração, amém? Mas também ouve a nossa reclamação. E o povo se queixou aos ouvidos do Senhor, e o Senhor os ouviu. E aconteceu que acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Aquela reclamação provocou uma reação de Deus. E essa reação não foi nada boa. Foi ou não? Fogo apareceu no meio deles. Fogo consumiu algumas coisas no meio do arraial, nas extremidades do arraial, melhor dizendo, né? Então houve uma reação de Deus que mostra a sua ira, mostra a sua indignação com aquela atitude. E qual era a atitude? Reclamar da sua sorte, reclamar do que estava acontecendo, reclamar do seu destino, reclamar das coisas, das circunstâncias da vida, aos ouvidos do Senhor. E essa reclamação não produziu misericórdia, não produziu amor, essa reclamação produziu ira. E por que ela produziu ira? Porque ela era infundada. Era, como a gente diz, reclamar de barriga cheia. Reclamar quando estou sendo cuidado por Deus. Reclamar mesmo quando Deus está fazendo milagres na minha vida. Mesmo quando Deus está me livrando de inimigos poderosos, como foi o caso de Faraó. E mesmo assim, aquelas pessoas reclamaram. E então a reação de Deus foi ira. É o que diz o texto. Deus se irou contra aquele povo. Diz o versículo 2 que então o povo clamou a Moisés. Nessa hora Moisés era o homem, não é? Era o homem que era assim com Deus. Então eles vão a Moisés e diz: Moisés, por favor, faz alguma coisa por nós, porque a coisa está ficando quente aqui. O Senhor está queimando as extremidades do arraial. O fogo está surgindo perto da gente. Moisés intercede por nós, né? Aquela mania de alguém interceder por nós, né? Alguém resolver os nossos problemas. Problemas que nós mesmos criamos, né? Diga-se de passagem. Mas na hora de resolvê-los, não somos nós. A gente pede alguém para resolver por nós. Então eles vão a Moisés. E aí Moisés chamou aquele lugar de Taberá, numa alusão ao que estava acontecendo, do fogo do Senhor que estava se acendendo ali no meio deles, não é? Mas Moisés, ouvindo aquele clamor, orou, falou com Deus, pediu. O Senhor ouviu Moisés, o fogo parou. Ora, que maravilha! Agora está tudo bem. Está tudo bem? Infelizmente não. Não é? Veja como esse texto nos ensina coisas preciosas. Primeiro, a não reclamar à toa, não é? Primeiro, a não ficar chorando de barriga cheia. É a primeira coisa que é ensinada aqui. E o quanto isso promove ira no coração de Deus, que também é um Deus irado, apesar de muitos não entenderem, né, essa expressão, uma vez que a Bíblia diz que Deus é amor. Mas o amor de Deus convive com a sua justiça, e isso também promove a sua ira, não é? Deus é um Deus zeloso, diz a palavra de Deus. Então a ira de Deus também é uma realidade, e às vezes nós provocamos a ira de Deus, como foi o caso aqui. Mas o pior também que esse texto nos ensina é que a gente às vezes não aprende com os nossos erros.
Irmão, seria tão bom se nós aprendêssemos com os nossos erros. Já pensou nos benefícios que você teria com isso? Ora, errar é ruim, errar nunca é bom. Errar traz consequências. Mas, já que erramos, pelo menos vamos aprender com os erros. Amém? Eles erraram, a ira do Senhor se acendeu. Era para então, a partir daquele momento, todo mundo ficar pianinho, né? Todo mundo ficar quietinho, buscando ao Senhor, entendendo o que Deus está fazendo, contemplando o agir de Deus, os milagres de Deus, entendendo as circunstâncias. Mas não, a Bíblia diz que ele, logo depois do fogo se apagar, continuaram a reclamar. E é sobre isso que eu queria conversar com você, meditar essa manhã na palavra de Deus. Por que nós murmuramos? Porque nós temos a tendência, igual a de Israel, de reclamar, de chorar, de barriga cheia. Por que murmuramos contra Deus? Da onde surge isso, não é, irmãos? Primeiro, surge da nossa própria natureza. Nós temos uma natureza reclamadora. É ou não é? A gente reclama. E pior que a gente, às vezes, reclama e não faz nada para mudar, né? A gente gosta de reclamar. É a natureza da gente, né? Brasileiro, então, é beleza. Reclama que é uma coisa de louco, mas não faz nada para mudar o país, né? Mas reclamar a gente gosta. Então, faz parte da natureza. Mas logo depois que essa natureza foi tratada por Deus com fogo, né, eles continuam reclamando. Por que eles continuaram reclamando? Aqui há um motivo. Um motivo que também hoje se torna realidade dentro da igreja, porque vamos fazer uma associação entre Israel e a igreja agora. Porque eu disse, as pessoas são outras, mas as cabeças são muito parecidas, né? Porque somos gente igual àquela gente. Então, de que forma isso também acontece hoje na igreja? Porque hoje algum crente é capaz de murmurar contra Deus, é capaz de chorar de barriga cheia. Por que isso ainda hoje acontece? Mesmo depois de tudo isso está escrito aqui, mesmo depois do fogo cair algumas vezes, por que a gente ainda repete esse procedimento? A primeira razão está no versículo 4. Diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja, havia um populacho no meio deles. O que é esse populacho falado aqui pela Bíblia? Ora, o povo de Israel era escravo no Egito. Do Egito foi liberto. Como é que foi liberto? Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Você lembra da história? Até que na última, Faraó então diz: pode deixar aí. E vão. E nessa hora, tem a turma chamada aí popularmente de Maria vai com as outras. Você conhece? Opa, está todo mundo indo? Vamos também. Havia algumas pessoas que não eram de Israel, que eram também talvez escravas ali, por algum motivo, de outro povo, de outra raça, mas aproveitaram a onda. Opa, é igual fuga no presídio, né? Está todo mundo fugindo, vamos fugir também? Vamos, pá. A porteira abriu. Onde passa um boi, passa uma boiada. E foram eles, né? Lá foram todos, que não eram de Israel, não eram do povo de Deus, mas ali se infiltraram e continuaram fugindo junto com eles. A Bíblia os identifica como populacho que havia no meio deles. Hoje, qual é o populacho que está na igreja? Na igreja tem populacho? Tem populacho. A Bíblia o identifica, Jesus falou dele e deu o nome, não mais de populacho, mas de joio. Você já ouviu falar em joio? Diz a Bíblia que o joio habita junto com o trigo, cresce junto, convive junto, participa junto e permanece junto com o trigo até a consumação dos séculos. Quando então os anjos do Senhor, disse Jesus, vão separar o joio do trigo. Então, populacho sempre vai haver, porque a igreja é um lugar aberto, público, qualquer um pode entrar, frequentar, não há restrição de maneira alguma. E todos podem aqui permanecer quanto tempo quiserem.
O populacho sempre acontecerá, sempre existirá, como Jesus disse, o joio sempre vai estar habitando junto com o trigo. O problema é que esse joio, por não ter um relacionamento com Deus, por não ter uma consciência do que é ser filho de Deus, porque não é? Eles têm uma visão errada das coisas de Deus. E esse populacho que estava no meio deles começou a ter desejos. Olha que perigo. Desejos. Irmão, coisa perigosa é desejo. Sabia disso? E hoje a gente fica aí cheio de desejo, igual mulher grávida. Você já teve desejo? Comer tijolo? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que a mulher engravidou e teve desejo de comer tijolo. Caramba! Olha o problema, né? Para a obra. Acabar o tijolo. Esse desejo é que é o perigo, irmãos. Tudo vai bem até que começam os desejos. Os desejos levam a gente a sonhar. Os desejos levam a nossa mente para viajar. Porque pensa bem, se eu tiver que desejar, o que eu vou desejar? Você começa, deseja uma coisa aí. Eu sou o gênio da lâmpada e você tem direito a 3 desejos. Olha o dilema agora. E se os desejos forem ilimitados, não só 3? Aí a coisa fica melhor ainda, não é ou não é? O desejo deles, naquele momento, era comer as comidas do Egito. A gente comia tão bem lá. A gente era escravo, mas a comida, a comida era boa. As chicotadas a gente levava de vez em quando, né? Mas em compensação, na hora da comida, que comida boa tinha no Egito. Assim são os ímpios no meio da congregação de Deus. Assim é o joio no meio da igreja. O que dissemina esse joio enquanto está presente na igreja? De que eles falam? Das coisas que deixaram no mundo, das coisas que viviam no Egito, e falam com saudade delas. Veja, nós todos aqui, antes de conhecermos a Cristo, temos uma vida pregressa. Temos ou não? Antes de conhecer a Cristo, a Bíblia diz, inclusive, que estávamos mortos. Então, nem vida a gente tinha, né? Mas a gente tinha uma história para contar. E essa história hoje pode ser o nosso testemunho. Olha, eu era assim, agora eu sou assim. Amém? Isso é normal. Agora, eu olhar para o meu passado e sentir saudade dele, e sentir falta das coisas que eu tinha quando estava morto nos meus delitos e pecados, escravo que era de Satanás, aí tem uma coisa errada aí, não tem, irmãos? Mas é isso que acontece com o joio e com o populacho. Como não são de Deus, não são filhos de Deus, não são convertidos, ainda têm saudade das coisas do Egito. Ainda sentem falta daquilo que era do tempo da escravidão. Assim viviam aquelas pessoas no meio de Israel. E uma coisa que é verdade que esse texto mostra para nós é como nós podemos ser contaminados. Irmãos, nós estamos aqui num ambiente fechado, num grupo fechado. Se alguém aqui tiver conjuntivite, é muito provável que mais alguém aqui pegue. É ou não é? Se alguém der um espirro aí do seu lado, é provável que você possa ficar gripado em algum momento aí. Porque contaminação acontece. Agora, essa contaminação não é tão grave, porque você toma um remédio e fica bom. Agora, o problema é a contaminação desse pensamento, desse raciocínio, a contaminação dessa ideologia, desta teologia, desta relação com Deus. E começar a passar para mim e para você a saudade do Egito, porque foi isso que aconteceu naquele momento. Esse populacho veio a ter grande desejo, e aquele desejo não ficou só no coração, né? Você fica desejando, não, você começa a falar do seu desejo. Você começa a dizer para o seu vizinho assim, olha, lá no mundo que era bom, olha, lá no Egito era uma coisa de louco. Olha lá, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia, acontecia, eu comia, eu bebia. E aí você começa, né, a dizer como era bom o Egito.
ser escravo de Faraó não é tão ruim assim. Como para alguns que hoje são escravos de Satanás, não é tão ruim assim. Porque Satanás proporciona muitas coisas boas também. Ou não? Se fosse horrível servir ao diabo, ninguém servia, irmãos. Humanamente falando, materialmente falando, às vezes é muito interessante, porque Satanás dá muitas coisas também. Dá ou não dá? E de repente, com Deus, eu tive que deixar tudo aquilo que Satanás me deu. Alguns hoje querem fazer uma conciliação, né, entre as coisas de Deus e as coisas do diabo. Eu coloquei aí no Facebook um testemunho de uma mulher americana, não sei quem viu, que era lésbica e dona de uma revista de lesbianismo, e um dos conflitos que ela teve para deixar essa vida foi saber o que eu vou fazer da minha vida, já que meu dinheiro vem todo daí, né? Esse é o problema. O sustento também vem do diabo, né? Coisas boas também vêm do diabo. E a pessoa fica naquele conflito. Eu era escravo, mas eu recebia a minha alimentação bonitinha na hora certa, como um bom animal doméstico, não é? Como um bom animal criado em cativeiro. Religiosamente, o meu tratador me traz o alimento na minha jaula. E a jaula é tão grande que eu nem percebo que estou na jaula, porque se a jaula for grande, talvez você não veja as grades. Concorda? Assim é a jaula do diabo. E a razão deles reclamarem foi essa, porque veja o que aconteceu logo depois. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Você vê a contaminação? Quem começa a segunda reclamação? O populacho. Que começa a dizer: com saudade do Egito, como era bom aquela comida. E aí os filhos de Israel, os legítimos, começam a ouvir aquilo e começam a também, são errados também, mas começam a se deixar contaminar. Começam a penetrar no coração de cada um deles também aquela saudade, aquele desejo, e começam de novo a chorar. É um drama, irmãos, é um drama. Por isso que choro não me convence muito, sabe? A gente é capaz de chorar por qualquer coisa. Tem gente que chora porque o time perdeu. Então, choro não comove muito não, irmãos. Porque depende do motivo do choro. Entende? Para o choro comover, eu tenho que saber qual é o motivo do choro. Porque eles começam a chorar igual criança. Quem nos dará carne a comer? Só falta o Chapolin Colorado aparecer, né? Quem é que vai nos dar carne para comer? Ah, meu Deus! Como eu era feliz comendo as carnes do Egito. Porque hoje, na igreja, eu consigo encontrar crentes, filhos, também se deixando levar por isso. São culpados, mas muitas vezes são contaminados pelos desejos dos ímpios, do joio, do populacho, que também está presente na igreja. Por isso, meu irmão, como uma lição que esse texto te dá, cuide bem do que você ouve. Cuide bem do que você escuta. Preste muita atenção em quem está te dizendo alguma coisa. Qual é a origem da reclamação? Porque coisa boa a gente não ouve, né? A gente só dá ouvido para reclamação. Elogio raramente se escuta. Então comece a ouvir louvor a Deus e não reclamação de Deus. Amém? Porque senão você incorrerá no mesmo erro. Estará você chorando de barriga cheia, com saudades das carnes do Egito. Porque foram desejos baseados nessa escravidão. O versículo 5 diz: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. E podia acrescentar aqui mais um monte de coisa. Comíamos de graça? Que história é essa de comíamos de graça? Tem um ditado americano que diz que não existe almoço de graça. Você já ouviu isso? Nada é de graça. Como você comia de graça se você era escravo? Você não pagava com o teu trabalho e chicotada no teu lombo? Ou não?
Não tem nada de graça. Comíamos de graça. Da onde vieram os desejos? Das coisas que comíamos no Egito. Desejos baseados no nosso passado de escravidão. Isso é terrível, irmãos. Consulta o teu coração. Veja hoje, se você tem em algum momento murmurado contra Deus, perceba se essa murmuração não tem nada a ver com o teu passado de escravidão. Perceba se essa murmuração não é porque você tem dado ouvidos a um ímpio que está dentro da igreja do teu lado, a um populacho que está na igreja, mas que é joio. Perceba, analise isso para que você não incorra no mesmo erro, porque o erro traz consequências, é o que nós vamos ver mais tarde nesse texto, irmãos. E isso é perigoso demais, murmurar contra aquele que me abençoa, contra a mão que me alimenta, murmurar contra aquele que me sustenta, reclamar de forma infundada contra aquele que me libertou, contra aquele que me tirou das garras de Faraó, de Satanás, e me deu liberdade. Isso é ainda pior. Reclamar quando eu tenho razão, talvez seja compreensível, mas reclamar quando não há nenhuma razão na minha reclamação, aí, meu querido, a coisa é muito diferente. E eles estavam assim, porque foram contaminados por essas palavras desse populacho, desse joio que estava entre eles. Versículo 6. Olha o que eles dizem: agora, porém, seca-se a nossa alma, a alma seca, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência é semelhante à de bidélio. Esses versículos aqui trazem uma coisa tremenda, irmãos, porque eles não estão com fome, eles não estão com falta, eles estão recebendo mais um milagre. Você já viu maná? Nem eu, nunca vi. Você já viu maná cair do céu? Também nunca vi. Agora, quando você está no deserto e acorda de manhã, abre a tua porta e vê perto da tua casa um troço no chão, que dá para comer e alimenta e não te deixa morrer, e que cai do céu toda noite durante anos e anos, qual o nome que você dá a isso? Sorte. Tive sorte. Abri a porta, tinha maná. Oh, que sorte. Joguei na loteria, ganhei maná. Que sorte. O que eles estão aqui desprezando? O milagre que Deus estava fazendo. E por que estavam fazendo isso? Porque estavam olhando para os seus desejos. A melhor maneira de você se tornar assim é ter olhos para os seus desejos. É ser um sonhador alucinado, como diz a Bíblia lá no livro de Judas, e ficar só visualizando, porque agora está na moda visualizar, né? Está na moda, não, mentalizar. Como é que é o nome dessa teoria aí? Da mentalização positiva? Tem um nome aí que está, o desejo, não, é aquele livro. A lei da atração, né? Eu vou mentalizar. Minha Lamborghini. Vou mentalizar. Minha cobertura na frente da praia. Vou mentalizar. E aí eu mentalizo. E depois olho para a porcaria do meu carro. Para a porcaria da minha casa. Aí digo, isso está uma droga. Porque na minha mente estava lá os pepinos, os melões, as cebolas, os alhos, a carne, o peixe, aquele peixe. Que peixe. Hã? Aí eu olho, o que eu vejo? Porque a minha alma está seca, como diz o texto aqui, alma seca. Alma seca, irmãos, é horrível. Hã? E a pessoa com alma seca fica assim. Ela olha a bênção, ela olha o milagre e não vê que é milagre. Ela diz, isso é um maná aí, troço esquisito esse maná. E a Bíblia ainda descreve o maná. Olha como ela diz, parece uma semente de coentro. Você já viu uma semente de coentro? Eu não vi, eu não sei como é que é. E a aparência parece o bidélio. Eu fui pesquisar, ver o que era bidélio. O bidélio era uma imitação de mirra. Era um troço, era uma resina pegajosa e gosmenta,
que usava-se às vezes para usar como substituto da mirra, que é muito mais valiosa. E aí o bidélio era assim que parecia. O maná tinha essa cara. Mas não era ruim, não. Tanto não era ruim que a Bíblia diz que eles faziam um monte de coisa com maná. Espalhava-se o povo e o colhia, versículo 8. Em moinhos o moía, e num grau o pisava, em panelas o cozia, fazia bolo, e o seu sabor era como bolo amassado com azeite. Não é ruim. É ruim? Não, não é ruim. E aí você tem que ter criatividade. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o quê? O maná. Toda noite cai o orvalho. E junto com o orvalho, depois do orvalho, cai o maná. Fresquinho ali para você pegar. E eles moíam maná, pisava, cozinhava, fazia frito, assado. E aí, cada um com a sua criatividade. Naquela época devem ter lançado aquele livro de receitas, 1001 maneiras de fazer maná. Né? 1001 maneiras de se cozinhar, de se construir um bonito prato. E aí, por aí vai. Mas o que faz aquele sentimento? Olhar para a aparência das coisas e não para o seu significado. A aparência do maná era muito ruim. A aparência era feia. Mas o significado era grandioso. Qual era o significado do maná? O significado do maná era o seguinte: Deus me ama e Deus cuida de mim. Porque Deus não me deixa passar fome. Deus não me deixa morrer nesse deserto. Esse é o significado. Mas é feio pra caramba. Esse é o que eu vejo. Então, a diferença entre o que eu vejo e o significado é que é ignorada pelas pessoas. Para de olhar e começa a entender o significado. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, é isso. Para de olhar as coisas e começa a entender o significado. Olhar é fácil, quem tem olhos vê. Olhar é mole. Agora, vê o que está por trás daquilo. Este é o significado. E é isso que é o mais importante. E com a alma seca, aquelas pessoas não conseguiam ver o significado. Porque para ver o significado eu preciso da alma, eu preciso do espírito. Para olhar eu só preciso do olho. O olho a ciência explica a maneira como a luz entra, refrate, chega, o cérebro transmite. A ciência explica como o olho vê. Agora, para ver o significado, eu não preciso só do olho, eu preciso da alma, do espírito. Mas quando a alma está seca, eu não vejo o significado. E aí eu fico olhando e desprezando a grandeza da provisão daquilo que Deus está fazendo por mim, do cuidado, do amor, porque não é do jeito que eu quero. Não tem forma de peixe que vinha do Egito, não tem forma de alho, nem de melão, nem de pepino. Então eu fico olhando apenas com os olhos naturais. O versículo 10 diz: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um a sua tenda. Se Moisés ouviu, quem mais ouviu? O Senhor. O Senhor ouviu também. E aí, qual foi a atitude do Senhor? Meus filhinhos, venham cá. Não vou, tenho medo de apanhar. Não, não foi essa a atitude do Senhor. Meus filhinhos estão chorando, vem cá, deita aqui no peito do Senhor. Eu vou fazer um carinho, você não chora, filhinho. Por que está tristinho? Você quer um melãozinho? Quer uma cebola? Ô, cebolinha para você. Não. Não foi essa. Talvez alguns de nós, né, tenhamos essa mente romântica, gostaríamos que Deus fosse assim. Coitado de nós se Deus fosse assim, porque nós somos assim. Nós cuidamos dos nossos filhos assim. Às vezes eles estão precisando de uma bolacha e a gente está dando aviãozinho para eles. Né? E ele pega e cospe, e você não dá-lhe uma tapa na cara. Tudo bem. Né? Esse é o problema da gente. A gente quer que Deus seja igual a gente. E a Bíblia diz que a ira do Senhor grandemente, agora tem um acréscimo aqui, se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés, agora a coisa pegou. Porque a ira já tinha se acendido antes. Veja, a coisa não é de surpresa. Oh, Deus está temperamental, Deus está aborrecido hoje, gente. Não, já tinha acendido a ira. Deus já tinha mostrado que tinha gostado daquilo. Teve uma oração, Moisés clamou, acabou.
Agora a ira acendeu de novo. E agora acendeu grandemente, irmãos. E olha, se tiver que acender mais uma, vai ser pior ainda. Entenda que isso é uma progressiva, queridos. Vai piorar cada vez mais. Quanto mais eu erro e não aprendo, piora a consequência. A ira do Senhor se acende grandemente. E o que acontece depois? Vamos ler no texto. A consequência disso tudo. Atos têm consequências. Atitudes têm consequências. O que eu digo tem consequências. O que eu penso tem consequências. E mais ainda quando tudo isso se relaciona com Deus. O Senhor ouve tudo, até o que eu não digo, o que eu penso. Amém? Ele ouve a minha oração, graças a Deus, mas ouve a minha reclamação. Ouve o meu queixume, conhece o meu coração quando eu estou insatisfeito, mesmo Ele estando fazendo tantas coisas por mim, mas eu acho que não são suficientes. Deus conhece o meu coração completamente e nenhuma palavra fica sem resposta. Uma vez preguei aqui um texto que dizia: toda oração tem resposta. Sabia disso? Sim, não e espera. Tem resposta. Pode ser sim, pode ser não. Deus tem o direito. Ninguém fala amém nessa hora, né? Deus tem direito de te dizer não. Esse amém não está me convencendo. Você não está satisfeito com essa afirmativa que eu fiz. Você quer que Deus só te diga sim. Billy Graham uma vez disse: graças a Deus que Deus não disse sim para tudo que eu pedi a Ele. Senão não tinha casado com a mulher com quem casei. Ele falou isso. Pelo menos dizem que ele falou, né? Veja, irmãos, Deus pode dizer não. E outras vezes Deus pode dizer espera, mas sempre tem uma resposta. Tudo que você disser para Deus tem uma resposta. Reclamou? Pode esperar que a resposta venha. E o Senhor respondeu aos murmuradores, irado, grandemente irado, mas respondeu. Versículo 18, vamos ler. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Olha a festa. Oba! Deus respondeu, viu? Valeu a pena chorar, valeu a pena perturbar, valeu a pena reclamar. Quem não reclama não é atendido. Deus está dizendo que nos dará carne. Mas continua o Senhor respondendo: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteirinho. Até aqui está bom. Até vos sair pelos narizes, já ficou complicado. Até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, porque saímos do Egito. Quer comer carne? Eu vou te dar carne. Mas você vai ficar entupido de carne. Depois desse mês, você não vai querer ver carne nunca mais na sua vida. Que você vai comer carne até começar a brotar carne do nariz. Você já imaginou a cena? Você já vomitou? Irmãos, a coisa mais terrível do mundo é vomitar. Eu passei uns 40 anos sem vomitar, porque eu não suporto vomitar. Porque a pior coisa do vômito é quando a comida sai pelo nariz. É o pior momento. Quando sai só pela garganta, a gente suporta o vômito. Mas o vômito é rebelde, normalmente ele insiste em sair pelo nariz, aí você vê aqueles pedacinhos de feijão, arroz, né? Aqueles picadinho de carne, e não é agradável, né? Imagina isso. E agora Deus está dizendo: vocês vão comer carne. Mas vou enfiar a carne goela abaixo de vocês. Não, tá bom, não quero mais não, agora vai comer. Não é assim que você tinha que fazer com seu filho e não faz? Seu filho que estraga a comida, joga fora e reclama que não tem coisa em casa, reclama que o iogurte não veio. Você não tinha que enfiar uma goela abaixo dele um feijão com arroz e ovo? Ele dizer: come, desgraçado. Não tinha que fazer isso? Tinha. Porque é assim que Deus faz. Está reclamando, então vai comer.
Vai comer, eu ouvi, você chorou, eu ouvi teu choro, você vai comer. Só que vai sair pelo seu nariz, ou seja, você vai vomitar, de tanto que não aguenta mais comer, mas eu vou continuar te dando. Você vai dizer, tá bom, mas eu digo, não tá bom ainda, você chorou muito mais, então o teu choro ainda não é o equivalente ao que eu estou enfiando goela abaixo. Você não chorou muito? Tem gente que chora muito, né? Então, quanto mais chora, mais vai comer. Agora, o que Deus respondeu? Deu a eles o que eles pediram. Versículo 31, olha o que está escrito. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Você viu o que Deus fez aqui? Espalhou codornizes, vieram do mar, aquele monte de codornizes, espalhou na terra. Um dia de caminhada além do arraial, não foi só dentro do arraial não, para fora do arraial. Um dia de caminhada, pensa bem, um dia de caminhada, o homem caminha aí 5 km por hora, vamos dizer que ele andou 8 horas, 9, 10 horas, 50 quilômetros além do arraial, espalhado de codornizes. 2 côvados, 45 centímetros cada côvado, 90 centímetros de altura sobre o chão. Esse púlpito tem 1 metro, tira 10 centímetros dele, é a altura de codornizes que foram espalhadas. Imagina você andando na rua. Hã? Sai codornizes, não aguento mais pisar em codornizes morta. E olha, se não comer vai feder. Vai feder aquelas codornizes todas ali. Vocês não pediram? Está aí o que vocês pediram. Só que esse pedido era um pedido que eu não queria ter atendido. Era um pedido que eu não queria que Deus atendesse. E aí pense bem, meu irmão, no que você tem pedido a Deus. Pense bem no que você tem chorado. Pense bem no que você tem reclamado, principalmente estando com a barriga cheia, bem cuidado, tudo bem, não é? Tua casa lá é simples, mas está lá, não falta o feijão, não falta o arroz, não é? Pensa bem, você está aí andando, respirando, não está com problema nenhum. Pensa bem no que você tem reclamado, pensa bem no que você tem chorado, porque Deus vai te dar o que você tem pedido. Só que isso significa morte. Versículo 33 diz, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Aquela resposta mostrou o poder de Deus. Eu tenho poder para mandar a carne que eu quiser, para mandar o melão, o pepino, o troço que você quiser. Só que eu decidi mandar maná. E maná faz bem, maná não engorda, não dá celulite. Maná faz bem, sustenta você pelo tempo que for necessário. Codornizes não é muito bom, sabe? Essa alimentação, essas coisas, não fazem tão bem quanto maná, porque maná está vindo de Deus. Todo esse resto vinha de Faraó, vinha do diabo. Entenda isso. Pense bem no que você anda reclamando. Porque a ira do Senhor se acendeu, como disse o texto, grandemente, e isto significou morte para todos os reclamadores e murmuradores. Nem o prazer de comer tiveram, porque diz a Bíblia que quando estavam com a carne entre os dentes já foram feridos pela peste, pela praga, e ali morreram. Versículo 34 diz, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas do Egito. Você viu como é que ficou escrito na lápide daquelas pessoas? O que vão escrever na tua lápide quando você morrer, né? A lápide lá da tumba, um grande homem, uma grande mulher. Na lápide desse aqui, disseram assim, aqui está o povo que desejou as comidas do Egito. Aqui está o crente que desejou as comidas do diabo. Aqui jaz, e jaz para sempre.
Foi isso que estava escrito ali, e o nome daquele lugar foi mudado. Irmão, nós não temos o direito de murmurar contra Deus. O crente de verdade, o Filho de Deus, não murmura contra Deus. O Filho de Deus vê além da visão, ele vê o significado. O Filho de Deus vê a mão de Deus sobre a sua vida. E até na tribulação ele também vê a mão de Deus quando está apanhando. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Então o crente vê a mão de Deus. E ele não reclama, ele não murmura, muito menos dessa forma, indignamente, sem razão, sem motivo nenhum. E não há nenhum motivo para que a gente possa reclamar de Deus. Mas antes de terminar, eu quero trazer ainda uma outra lição que esse texto nos dá, que há uma diferença aqui entre murmurar e clamar por melhoria, que talvez seja essa a confusão no coração de muita gente. Alguém escuta a minha mensagem e diz assim: o pastor está ensinando que a gente tem que ser conformado com desgraça, que a gente tem que ser conformado com miséria. A teologia da prosperidade ela ganha destaque por causa disso, porque esses sem vergonhas que pregam essa teologia dizem que os que não a pregam defendem um conformismo, defendem uma passividade. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ser grato por todas as coisas. A Bíblia diz que eu tenho que aprender a viver contente. E contentamento é independente do que estou recebendo. Isso é bíblico e ninguém pode tirar porque está escrito na Bíblia. Eles não sabem como explicar esse texto, mas ele está lá. Agora, há uma diferença entre murmurar e clamar a Deus por melhoria. Deus me incentiva a clamar. Amém, irmãos? Não há nada errado em clamar. Se eu estou diante de uma situação difícil, o meu recurso é orar, é clamar, é pedir a Deus. Não há nada errado em falar com Deus sobre o que está incomodando, se realmente está incomodando. Se não há por trás daquilo nenhum resquício de uma ingratidão, de um não perceber a bênção de Deus. Então é possível clamar sem murmurar. E no mesmo texto a gente encontra esse exemplo em Moisés. Veja o versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi-o eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Isso é a oração de Moisés. Perceba aqui que Deus fica indignado com o povo, mas não fica indignado com Moisés. Essa oração de Moisés parece uma murmuração, mas ela não é uma murmuração. Moisés não está só murmurando como aquele povo murmurou, mas ele está clamando a Deus, até de uma forma meio desesperada, até de uma maneira meio descontrolada. Deus, Ele sabe o que está no nosso coração, irmãos. Quando nós clamamos até chorando, talvez até de forma descontrolada, como aquele pai que eu citei aqui na quarta-feira, que diz: ajuda-me na minha falta de fé, que revela que não tem o suficiente, mas que precisa de alguma forma da ajuda de Deus. Moisés faz isso. Ele diz: Senhor, o Senhor me deu esse povo, mas eu não aguento, eles estão aqui chorando, eu não posso fazer nada, me mata logo, porque eu não aguento mais. Essa responsabilidade sobre mim está muito grande. Isso não é murmurar, isso é um clamor, entende? Um clamor sincero, absolutamente sincero, de coração aberto, dizendo: Senhor, eu não posso com isso. Pode até ser que Deus diga: pode sim, vou te botar mais peso ainda. Mas ele pode clamar, ele pode, porque Deus não fica indignado com Moisés. Moisés não sofre juízo por causa dessa reclamação, entre aspas, porque ela é um clamor a Deus.
Moisés, ele queria conduzir um povo triunfante, não um povo de covardes, de gente covarde, reclamadora, ingrata, um bando de crianças espirituais. Moisés queria conduzir um povo equilibrado, e é isso que ele está clamando: Senhor, por que me deu esse povo para conduzir? Eu não aguento levar essa gente, é tudo criança, tudo reclama, chora, mimados. Esse é o abrir de coração de Moisés, e isso Deus não o está repreendendo. E o que acontece é que Deus, além de não repreender, ele responde Moisés. Versículo 16 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Veja como Deus atende a oração de Moisés. Não maltrata Moisés, não dá nenhum castigo a Moisés, pelo contrário, alivia a barra de Moisés, porque ele está clamando por algo digno, justo, que estava incomodando. Então ele clama ao Senhor, mesmo de uma forma emocionada, até radical: me mata, beleza, mas Deus atende o seu clamor, e logo providencia uma solução e divide a carga que estava sobre Moisés, para que ele consiga levar as coisas de uma maneira mais tranquila no seu ministério. Então Deus responde a Moisés e ensina para a gente, irmãos, a dividir a nossa carga, seja de fracasso ou de sucesso. É muito ruim levar tudo sozinho, sabia disso? Porque quando tudo está nas suas mãos, o sucesso é somente seu, mas o fracasso também é somente seu. Deus está nos ensinando a dividir responsabilidades, a atribuir responsabilidades. E o que Deus diz é interessante: eu vou tirar um pouco do espírito que está sobre você e vou colocar sobre os outros, para que eles também tenham do meu espírito e eles também sejam usados por mim para fazer a obra. O desejo, irmãos, é que todos sejam cheios do Espírito. Sabe qual é o maior desejo do pastor? Não é que tenha algumas pessoas muito boas e outras muito ruins. É que todos sejam plenos do Espírito. Primeiro que vai dar menos trabalho para mim, né? Posso dizer isso também sem medo, porque fica muito mais fácil para mim. Mas é muito melhor para a obra de Deus, que todos cresçamos, que todos sejamos espirituais. Não era isso que Paulo dizia? Até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à plenitude. O desejo do apóstolo é que todos fiquem iguais, que todos os crentes cresçam, que todos tenham do Espírito Santo, não somente sobre alguns escolhidos, mas todos sejam cheios do Espírito Santo. Deus responde à oração de Moisés. E Moisés, com isso, também aprende uma lição com Deus. Veja o versículo 26 até o 30 diz: porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Viu o que eu disse? Moisés ficou feliz, porque tinham 2 que não foram na reunião, onde Deus mandou ajuntar lá e tal. Mas Deus também deu a eles o dom, deu a eles o Espírito. E eles então começaram a também profetizar, a ser usados por Deus. E aí os ciumentos, tipo Josué, que ainda estava em aprendizado, né? Josué ainda estava em processo de crescimento. Os ciumentos vêm logo: olha, está ali, olha, está lá, ele não é do nosso grupo, não é da nossa rodinha. E Moisés diz o que eu disse para você, o que Paulo disse: quem dera todos fossem cheios do Espírito, quem dera todos fossem instrumentos na mão de Deus. Teria muito menos murmuração, muito menos reclamação e muito menos juízo de Deus por causa disso.
É a palavra que Moisés está trazendo como um aprendizado para a sua vida espiritual. Moisés também aprende com essa experiência. Parece que só quem não aprendeu foi o povo. Muitos morreram naquele dia. Muitos morreram naquele dia com a peste, com a praga que o Senhor distribuiu no meio deles. Mas eu te pergunto, e você olha para a Bíblia para responder: foi a última vez que Israel se revoltou contra Deus? Foi a última vez que Israel murmurou contra Deus? Infelizmente, não foi. Nem assim aprenderam. Então, irmãos, o que nós precisamos é intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais de Deus você será. Mais instrumento você será, ao invés de reclamador, ao invés de murmurador. Porque normalmente quem murmura não faz nada. Quem reclama não trabalha. Você já ouviu isso? Normalmente é assim. Normalmente quem entra na igreja e começa a reclamar é que não mexe uma palha. Não toca em nada, mas reclama de tudo. Reclama de tudo que vê na igreja, mas não é capaz de mover um dedo para ajudar. Quem tem intimidade com Deus não é assim. Não reclama, mas é um instrumento de Deus para ajudar. Que a gente busque essa intimidade. Que ela nos livre de reclamar, para que também isso nos livre da ira e da justiça de Deus.